Socorro, meu filho está de férias. É isso aí. Verão em alta, escolas fechadas, a criançada ávida por brincadeiras. E para muitas mães esse é um momento desesperador, difícil, porque com isso vem o aumento das doenças que estão relacionadas ao verão e às férias das crianças. É aquele mergulho que dá aquela dor de ouvido, é aquele montão de sorvete que a criançada gosta sempre de tomar e que acaba dando uma dorzinha de garganta. Mas calma, para isso existe o Nooba. Olá, eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, o seu podcast de nariz, ouvido e garganta. E aqui comigo a doutora Mariana Gildes, nossa otorrinolaringologista que faz parte do nosso corpo clínico há 10 anos. Mariana, muito prazer em te receber aqui. Prazer meu de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Que bom. Eu tenho uma pergunta aqui que veio das mamães baianas, né? E elas gostariam muito de saber, assim, nessas situações que nós discutimos, né? Quando encaminhar a criança, quando levar a criança ao pediatra e ao otorrino? Então, assim, na maioria dos casos que a mãe leva para o pediatra, ele próprio encaminha pra gente, tá? Mas assim, se a queixa for muito focada na uma dor de ouvido, a criança tiver com muita secreção, aí já pode trazer direto aqui pra gente. E é importante a gente sempre poder ter essa parceria, sim, né? A gente trabalha sempre junto, da mesma forma que às vezes quando não tem muita criança que vem pra gente e o quadro já não tem mais nada da parte de otorrino, a gente compartilha com eles, encaminha novamente, às vezes tem que fazer um acompanhamento de exame, então existe esse trabalho em conjunto. Então a gente tem que estar andando sempre juntas as duas especialidades. Perfeito, uma ajudando a outra. Essa possibilidade de atender muitas das nossas crianças que nos procuraram com situações do tipo essa, que são muito frequentes nesse período agora de janeiro, nesse período de verão, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte, muitas mães às vezes nos procuram, às vezes até quem já é paciente acaba ligando, mandando mensagem: doutora, minha filha tá com dor de ouvido, e aí o que é que eu posso usar, né, de medicação para poder ela melhorar, né? E a gente tem uma grande questão com a queixa de ouvido, a queixa de dor de ouvido, é porque pode ser tanto uma otite externa como pode ser uma otite média aguda, né? E aí o tratamento muda completamente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Falasse para as nossas mães a diferença entre uma otite externa e uma otite média aguda, né? E por que é tão diferente o tratamento de uma em relação à outra. Então, o que acontece? A gente não pode só pensar na dor de ouvido e fechar o diagnóstico com isso. É necessário fazer uma avaliação, a gente tem que fazer uma otoscopia para poder diferenciar uma otite externa de uma otite média. Até porque, como você falou, o tratamento é totalmente diferente. A otite média é quando inflama o tímpano, tá? Que é a membrana timpânica que a gente tem dentro do ouvido. O que acontece? Geralmente ela é decorrente de uma complicação de uma gripe, uma sinusite, que aí a secreção ela vai do nariz para a orelha média. Então, aí a gente trata com antibiótico oral. E pode entrar com algum anti-inflamatório também para ajudar a aliviar a dor. É importante, é necessário tratar para evitar, inclusive, risco de complicação. A otite externa é uma inflamação na pele aqui do conduto, tá? Então, isso geralmente pode ser por água contaminada, mar, piscina. A gente tem muito agora no verão, porque as crianças ficam mais... Areia, né? Areia. Manipulação também, por isso que a gente sempre orienta que não mexa no ouvido, porque isso também favorece essas infecções. E aí a gente, inclusive, precisa diferenciar, porque nem toda otite externa a gente trata da mesma forma. Tem a otite externa que é bacteriana, que a gente vai ter que tratar com a gota, com antibiótico. A gente usa também analgésico, anti-inflamatório. Alguns casos, pode precisar, os casos mais graves, associar um antibiótico também, mas geralmente é a gota, um antibiótico só em gota. E a otite fúngica, que é por fungo também, que aí a gente usa uma gota própria para fungo. Por isso que é tão importante, né? A gente
conseguir ter acesso a essa criança, examinar essa criança, para exatamente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Agora pode acontecer também, né, da criança ter as duas coisas, né, de ter uma otite média aguda, né, que chega a uma inflamação tal que acaba rompendo o tímpano, perfurando, e aquela secreção que escorre, né, que escoa do ouvido médio, acaba irritando ali o conduto. Isso, contamina a pele. E às vezes, por isso que é tão importante essa avaliação presencial, para que a gente possa, examinando, detectar essas alterações e atuar ali, às vezes fazendo uma limpeza, fazendo um curativo. Isso, porque às vezes a gota não vai absorver se tiver muita secreção no conduto. A gente precisa fazer essa limpeza, precisa aspirar, até para que tenha efeito a medicação tópica que a gente vai pingar. Isso, mas assim, pensando, né, como mãe aqui, que às vezes nem sempre quando acontece isso, é um final de semana, é um período à noite, que ela só vai poder ter acesso muitas vezes ao otorrino na segunda-feira, né? Então assim, o que a gente poderia orientar para as nossas mães, né? O que a gente pode inicialmente fazer ou não fazer com essas crianças quando surge a queixa, né, de dor de ouvido? O que a gente pode fazer para atenuar os sintomas, evitar complicações até que essa criança possa, né, ser avaliada? Olha, eu peço sempre que faça um analgésico. Um analgésico pode até ser um analgésico que seja anti-inflamatório também, porque já vai dar um alívio para a criança. Alguns casos a gente pode tentar fazer um pouquinho de compressa morna, porque o calor local, sem água, só a temperatura mesmo dá um alívio, e nunca mexer. De jeito nenhum, não colocar nada dentro do ouvido sem uma avaliação médica. Não colocar... às vezes ensinam, né, soluções caseiras, álcool absoluto, mertiolate, né, uma série de coisas que acabam que lesiona mais, né, aquele conduto que já está inflamado e às vezes até prejudica, né, aquela imagem que a gente vai avaliar ali. A gente às vezes fica até na dúvida do que está acontecendo, de tanta coisa que o paciente já pôs antes, né, é bem complicado. E assim, o que você diria também, né, para as mães, no sentido de as crianças vão muito à praia, vão muito à piscina, né? Como que a gente poderia orientar essas mães no sentido de evitar chegar a desenvolver, né? Para não desenvolver uma otite externa, ou até mesmo, né, se tiver resfriado, para evitar o quadro da otite média aguda. Então, em relação à otite externa, uma das principais causas que é a água contaminada, então saiu do mar, da piscina, secar o ouvido com a toalha macia, nada muito abrasivo, delicadamente, para não deixar aquele ambiente úmido. A gente não mexer, então assim, não usar cotonete, porque isso tira, inclusive, a proteção, então já favorece. Então aquele ouvido que você já manipula, ele é um ouvido que é mais propício a ter essas infecções. E em relação à otite média, é importante estar com as vias aéreas livres. Então, assim, uma criança que está com a rinite tem que estar tratada. Então, ela tem que estar sendo acompanhada com o otorrinolaringologista para evitar esse acúmulo de secreção. Então, ela tem que fazer bastante lavagem nasal da forma correta, porque uma lavagem nasal também de forma incorreta pode acabar fazendo uma pressão, gerando uma otite, como a gente vê bastante. E tem aquelas crianças maiores também que adoram mergulhar, né, no fundo da piscina, né? E aí, sempre que tá um pouquinho mais congestionada, nariz entupido e tá secretiva, ele mergulhou, foi no fundo da piscina, o risco, né? A diferença de pressão já pode favorecer. Você gosta de orientar, né, as mães assim, a aplicar algum óleo, né, no ouvido, para poder proteger esse ouvido e evitar que já entre água, que já tem uma contaminação? Sim, a gente usa muito o óleo de calêndula, que é um óleo natural, ele ajuda na hidratação e evita que a água acumule. Isso, então eu costumo prescrever. Eu gosto bastante. E oriento para as mães para não remover a cera, né, das proteção. Crianças, que já é a proteção natural, gente. Então, assim, aquela criança que já tem uma produção satisfatória de cerúmen, até é dispensável a gente usar o óleo, porque o próprio cerúmen já faz uma proteção natural, né? Muito legal. Agora, assim, você já falou do tratamento, né? Eu queria mudar um pouquinho para uma outra pergunta aqui, um outro tema que
também é alvo de muitas perguntas, muitas dúvidas pelas mães e que acontece muito aqui, né, dos pacientes nos procurarem. É aquele mito: tomar sorvete, tomar coisas muito geladas dá dor de garganta? É mito ou é verdade? É mito, assim, o gelado ele não dá dor de garganta. O que acontece? Algumas pessoas têm uma sensibilidade, então pode causar uma irritação na mucosa, mas assim, não vai gerar uma inflamação. Talvez assim, possa até, por uma suscetibilidade individual, né, uma sensibilidade, predispor, junto com outros fatores, né, predispor a uma infecção. E uma outra coisa também, nós mães, assim, ficamos muito aflitas, né, quando a gente vê as criancinhas ali doentes, sentindo algo, e a gente quer logo atenuar, né, amenizar para que aquela criança se recupere o mais rápido possível. E daí vem, né, muitas vezes a ansiedade, né, que atropela um pouquinho e muitas vezes a mãe quer usar um antibiótico. E aí a pergunta para a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes: toda infecção de garganta, toda inflamação de garganta precisa de tratamento antibiótico? De jeito nenhum. Então, outro motivo, por isso que a gente tem que estar sempre levando a criança para uma avaliação. É diferente, a gente tem, às vezes é um processo alérgico que está irritando aquela mucosa da orofaringe. Pode ser uma questão de refluxo, pode ser uma infecção, que aí pode ser ou viral ou bacteriana. A gente só vai entrar com antibiótico no caso dessa infecção bacteriana. As mães acabam que confundem muito, né? Assim, a febre, eu acho que é um sinal de alerta que deixa as mães, assim, loucas, alucinadas, assim, achando que algo de grave vai acontecer com seu filho e associam, né? Febre é igual a infecção bacteriana, que é igual a antibiótico. E a gente precisa lembrar que os quadros virais, eles também cursam com febre, né? E que, na maioria das vezes, a gente sabe que mais de 75% dos quadros infecciosos, eles são virais e não bacterianos, né? A gente não vai precisar do antibiótico. Agora, se a gente tivesse que, aqui nesse momento agora, esclarecer para uma mãe, acalmar e dizer para ela assim: quais são os sinais de uma inflamação na garganta, de uma faringite, por exemplo, viral, de uma faringite bacteriana, né? Qual que é a diferença entre um e outro em termos do quadro clínico, né? Para que as nossas mães ouvintes aqui fiquem já treinadas em nos ajudar, inclusive, né, a fazer esse diagnóstico. O que acontece? Na infecção viral, geralmente a garganta ela fica vermelhinha, a amígdala pode estar inchada, isso não é indicativo, às vezes as mães vêm assustadas, a amígdala está muito inchada. A amígdala inchada não é diagnóstico de viral bacteriana, viral pode ficar assim, fica bem avermelhadinha mesmo. A criança pode ter outros sintomas, pode ter dor de cabeça. A febre geralmente é uma febre um pouco mais baixa, mas isso também não é um parâmetro. E geralmente não tem pus, a infecção viral. Nem toda mãe consegue visualizar, mas eu tenho muitas que já identificam. Já manda e foto, ela já sabe, né? Já manda foto pra gente. Pode ter diarreia na viral, pode ter conjuntivite. Agora a gente está tendo muito caso, assim, inclusive a criança tem outros sintomas da infecção viral. Que geralmente na bacteriana você não tem essa conjuntivite, você não tem esse quadro de diarreia. O quadro viral geralmente ele é mais insidioso, né? Começa aquela criança a ficar enjoadinha, né? Inapetente e começa a corizar e tal, para depois às vezes até vir a febre. Né? E o quadro bacteriano a gente já vê aquele febrão, né? Que já começa, e aquela dor de garganta já junto com a febre. Isso. A criança às vezes tem muito aumento dos gânglios também. Isso. E aí já faz a gente pensar na infecção bacteriana. Mas assim, às vezes tem quadros que, né, os sintomas confundem. E gente, o exame físico é extremamente importante. Não dá para poder a gente sair nem fazendo uma autoprescrição, né? nem usando por conta própria medicamentos, pegando aquela receita, né, que a gente tem ali na gaveta, que usou há 3 meses atrás, porque o que a criança teve há 3 meses atrás pode não ser a mesma coisa que ela está tendo nesse momento atual. Então, isso é muito importante. Nem a gente prescrever somente baseado no sintoma, sem olhar,
né, aquele aspecto da criança, a garganta, nariz, olhar outras partes também do corpo da criança, né? Muito legal. Que a gente poderia também, Mari, orientar em termos de medidas de precaução, medidas assim preventivas para evitar, digamos assim, que esses quadros, né, se agravem, que esses quadros deixem as crianças mais debilitadas, né? O que a gente pode estar orientando em termos de medida de suporte, né, para essas mães? Hidratação, principalmente, porque as crianças, temperaturas muito altas, as crianças têm uma dificuldade maior no corpinho de regular a temperatura, então tem que estar sempre hidratada. Lavagem nasal. Com lavagem nasal a gente consegue evitar um grande número de infecção. Então eu acho que é um dos conselhos mais importantes que eu dou. Você gosta também do gargarejo? Sim. Né? O gargarejo com sal mesmo caseiro ou bicarbonato, né? Pra gente evitar uma proliferação bacteriana local, né? É bem interessante, assim. Eu gosto muito de orientar as mães, assim, às vezes elas ficam realmente mexidas pelo fato da criança tá molinha, né? Tá com febre, tá enjoadinha e elas começou a ter febre, já dá logo um antitérmico, né? E, gente, isso é muito importante, assim, a gente não sair dando logo o antitérmico nos primeiros sintomas. A febre começou, a temperatura começou a subir, já dá um antitérmico. Porque a gente pode estar mascarando outros sintomas que podem ir surgindo ao longo daquelas primeiras horas, né? A gente pode estar, inclusive, sabotando os próprios mecanismos de defesa, né? Do nosso sistema imunológico. A febre nada mais é do que o organismo da gente combatendo uma infecção. Então, a gente tem que esperar para ver. Então, isso é muito importante, né? Assim, eu acho que é bem interessante, assim, o objetivo principal desses podcasts que a gente vem fazendo é exatamente conscientizar as pessoas, né, que de não se automedicarem, de não normalizarem o uso, né, indiscriminado de anti-inflamatórios, de corticoide, de antibióticos, né, e que sempre busquem uma avaliação com aquele profissional que você confia, que você já está acostumado a ser atendido, né? E é isso. Eu tenho uma pergunta aqui que veio das mamães baianas, né? E elas gostariam muito de saber, assim, nessas situações que nós discutimos, né? Quando encaminhar a criança, quando levar a criança ao pediatra e ao otorrino? Então, assim, na maioria dos casos que a mãe leva para o pediatra, ele próprio encaminha pra gente, tá? Mas assim, se a queixa for muito focada uma dor de ouvido, a criança estiver com muita secreção, aí já pode trazer direto aqui pra gente. E é importante a gente sempre poder ter essa parceria, sim, né? A gente trabalha sempre junto, da mesma forma que às vezes quando não tem muita criança que vem pra gente e o quadro já não tem mais nada da parte de otorrino, a gente compartilha com eles, encaminha novamente, às vezes tem que fazer um acompanhamento de exame, então existe esse trabalho em conjunto. Então a gente tem que estar andando sempre juntas as duas especialidades. Perfeito, uma ajudando a outra. Mari, eu quero te agradecer enormemente, né, pela a sua partilha nos seus conhecimentos, pelo seu atendimento carinhoso, sempre, né, com as nossas crianças. E espero que você possa vir em outros episódios falar de outros temas, tá? Muito legal conversar com adoraria. Você. É isso, gente. Muito obrigada.